Você acompanha a partir de agora o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar. A Fundação Sesumar, de forma eficaz, faz a gestão de 2 canais de comunicação, a rádio e a TV Unicesumar. Eu sou Valba Rionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema quedas de cabelos, causas e tratamentos. Eu tenho como convidada uma pessoa que já há 15 anos está dentro de um salão de cabeleireiro e ela vai poder conversar conosco e, quem sabe, nos trazer ou elucidar algumas dúvidas sobre esse assunto. Eu estou falando de Mel Yolanda, que vem com a sua experiência nos elucidar, né? Trazer alguma luz sobre um assunto que tem acometido muitas pessoas. Nós estamos falando de queda de cabelo, sintomas, como nós podemos amenizar tudo isso. Esse é o Comunidade do Conhecimento, que volta logo após a nossa vinheta principal. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Valba Rionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema quedas de cabelo, causas e tratamentos. Falei logo lá no início vários tópicos, né, ou elenquei vários tópicos que, de certa forma, desencadeia a queda de cabelos. Mas é importante ter o parecer médico ou de um profissional qualificado antes de tomar quaisquer atitude. E ter ciência que os tratamentos podem levar tempo. Então é importante ser paciente e persistente. Eu vou bater um papo com a empresária Mel Yolanda, que já está há mais de 15 anos dentro de um salão. E certamente ela deve ter inúmeras situações, experiência de bons resultados ou na utilização de algum tratamento para queda de cabelo. Mel, mais uma vez, né? Bom te encontrar, mais uma vez falar de algo que embeleza as pessoas por dentro. Você sabe por quê? Eu tenho uma irmã, a Wanda, ela se sente mal porque o cabelo dela está caindo. Ela fala, Val, eu preciso fazer alguma coisa. Então, é essa beleza de dentro para fora que, às vezes, com auxílio de profissionais como você e outros, você consegue ter essa beleza também de fora para dentro. Okay, muito Você importante. Entendeu o que eu quis dizer? Claro. Que tem pessoas que se aborrecem, ficam adoecidas com algo que às vezes pode ser melhorado e muito com cuidados e tratamentos. Sobre queda de cabelo, o que você tem para nos falar hoje? Que bacana. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite tão especial, né, tão honroso, e poder me falar de algo tão importante e algo que está acontecendo muito no dia a dia, né? Então, o maior evento ou que acontece nos nossos dias para essa queda expressiva é o estresse, né? E após o Covid também, Val, veio essa turbilhão de pessoas dentro de casa, todos muito presos ali, foi ficando esse nível de estresse. Veio a Covid, uma doença que até então não tinha conhecimento do que era, o que estava acontecendo, né? E isso, até encontrar um tratamento e tudo, deixou-se sequelas, né? Então, o nível de estresse, ele tem sido a maior causa de quedas de cabelo. Além disso, nós temos uma má alimentação,
uma dieta incorreta, a falta de vitaminas, de proteínas, de sais minerais no nosso organismo, isso também acarreta muito a queda de cabelo. Uhum. Além do mais, nós temos doenças diagnosticadas, né, como a alopécia, e temos outras doenças dermatologicamente diagnosticadas, que ela causa. O fator hereditário também, né? Exato. Nós temos a calvície, né? Hoje, claro que nós temos vários tratamentos para isso, né? A masculina, até então, era muito conhecida da calvície masculina. Ah, ela vai um calvo, um careca, existia muito, né? Porém, nas mulheres também tem essa questão. Então, eu entro lá, quando chega a minha cliente, primeiro eu quero colocar o Mega Hair porque eu tive queda de cabelo. Uhum. Então, eu preciso, o que acontece? Eu não preciso colocar imediatamente um Mega Hair, mas eu preciso tratar daquele couro cabeludo, ou seja, a terrinha onde aquele cabelo está plantado. Então, é aí que nós entramos com os tratamentos, com os cuidados, vamos entender o dia a dia da nossa cliente, vamos, né, ela deixa de ser cliente e começa a ser paciente. Uhum. Ou seja, nós vamos deixar de tratar da estética e nós vamos começar a tratar de uma doença, né? Tanto ela seja hormonal, seja uma doença que já vem hereditária. Então, nós precisamos entender a nossa cliente e o paciente para que nós possamos direcionar ela para um diagnóstico correto. O que nós temos visto nas redes sociais, em demasia até, Sim. é o implante. É o implante. Todo mundo vai para o implante. Mas antes do implante, tinha algumas situações que era remediado. Sim, você conseguia. Com certeza. Né? Tem alguns remédios que você fala de queda de cabelo, já tem a comadre que já receita. Olha, né, que são os fármacos. Sim. E tem aquele que fala, babosa dá jeito em tudo. Dá jeito em tudo. É só tomar babosa, passar babosa que dá jeito em tudo. Famosa receitinha caseira. Mundo, né? Você acredita nessas receitinhas ou você acha que tem que ser, tem que estar aliado a alguma coisa? Porque eu e você só que vamos saber disso. Tem homens que falam assim, eu fico careca, mas não tomo aquele negócio, porque aquele negócio não fala que não vai funcionar, que não vai ser muito legal para a virilidade do homem. Né? Isso acontece? Você acha que já está em segundo plano esse negócio de não tomar o remédio porque pode ocasionar isso ou aquilo, e as pessoas estão indo em busca realmente de ter o cabelo mais saudável possível? O maior problema, Val, é a falta de informação. Eu acho que por isso é muito bacana trazer isso dentro da TV do conhecimento. Isso é muito bom. A falta de informação nos leva a criar muitos mitos em volta dessa questão de queda de cabelo. Eu sou uma paciente bariátrica, ou seja, eu tive quedas expressivas de cabelo, mas eu precisei também estudar sobre isso. Por isso que eu falo, não fuja da escola. Que em algum momento você vai usar a tabela periódica a seu favor. E aí, a queda de cabelo te levou de volta. Exatamente, me voltou lá na quinta série, na tabelinha periódica da qual a professora de química, a professora ensinava ali. E foi muito importante dentro da minha profissão. Claro que temos nós temos vários tratamentos para fazer, mas eu sempre friso, hoje, agora nessa maior informação, hoje tudo a gente dá um Google, a gente consegue uma resposta mais precisa, né? O chat GPT também. Maravilhoso, nossa, ali você tem que ter sempre ali do seu ladinho, né? Você não está com aí do lado, né? Ainda não. Mas é legal, então... Voltando lá na tabela periódica, nós temos um tratamento muito específico e ele é utilizado tanto em salões, ele é utilizado no tratamento do câncer, tratamento de pele, que nós chamamos ozonioterapia. Uhum. Muitos profissionais, inclusive dentro da área da beleza, não sabem nem o que é o ozônio. O que é o ozônio? De onde que ele vem? Ele é um olhinho? O que é? Ele é uma oração? Uhum. Né? Acaba nós brincamos. O que é o O3? É o O3 na tabela periódica. Mas o que esse cara é? Ele tem um alto poder de desinfecção, anti-inflamatório natural.
São aqueles aparelhos que antigamente se usava bastante, que você acoplava assim, parecia um vidro que fazia. É mais ou menos isso ou não? É mais ou menos, que para cada um, nós temos, para cada área de profissão, vamos lá entender. Um pentinho de vidro, né, alguma coisa assim. Sim, isso ali chama-se o pente de alta frequência. Mas vamos lá entender, quem que é esse cara? Da onde que vem o O3? Ele é um derivado do O2, ou seja, do oxigênio. Porém, ele é muito leve, né? A molécula dele é muito... Então, nós precisamos quebrar essa molécula e transformar ele num átomo. Ou seja, ele precisa deixar de se transformar, vamos entrar na área de química, né? Totalmente. Vamos deixar ele de transformar do O2 para ser o O3, certo? Então, ele precisa passar por um processo de energia, que é para essa quebra. E quando ele se quebra do O2 para o O3, então ele se torna o ozônio. Então, ele sai do O2, que ele deixa de ser oxigênio, passa a ser O2. Mas ele se torna muito leve, ele precisa de um carro de condução. E é onde nós usamos dentro do salão. Mas essa fumacinha de vapor, você já viu quando o homem quer ficar com aquela barba estilo Gustavo Lima? Nós fazemos o quê? Ozonioterapia na barba, ou seja, para crescer, para ela ficar mais macia, saudável, aquela expressão bonita, né? Então, fazemos, os barbeiros, as pessoas que estão preparadas para isso, fazem essa ozonioterapia nessa barba. É o mesmo que nós fazemos no cabelo. Nós tratamos desde a raiz, ou seja, do folículo piloso, onde o seu cabelinho está plantado, parece uma cebolinha, a gente fala para ficar mais evidente, né? Ali dentro, então, o que o O3 vai fazer? Ele vai regular aquela glândula. Se você tiver oleosidade no cabelo, ele vai regular ela, porque nós temos uma hidratação natural do nosso couro cabeludo. Então, vai regular ela para que ela fique regulada, vai fazer a hidratação precisa. Então, para de ser oleosa. Se tiver ressecado, ou seja, ela tiver com pouca produção, ele vai ativar para que ela produza mais e fique equilibrado, porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, ele vai responder ao tratamento, né? Então, o ozônio faz isso, lá na terrinha onde seu cabelo está plantado. Automaticamente, quando essa terra está bem adubada, você consegue produzir bons frutos, colher bons frutos. Crescimento de cabelo, diminuição de queda de cabelo. Se você tem algum problema dermatológico na pele do couro cabeludo, ele vai tratar, né? Então, tudo isso é um composto muito importante para você tratar. Mas veio, Val, isso depois, principalmente, nós já sabíamos para quem é terapeuta capilar, mas isso só apareceu depois da Covid. O que eu vou fazer? Meu cabelo está caindo. Meu Deus, a mulher chega, meu Deus. Posso deixar esse assunto para depois? Claro. Também. Deixa eu ver. Geralmente, nessas caixas aqui, acontece algumas magias e a gente, para não deixar você fugir, quem é essa senhora aqui? Não sei, às vezes pode ser que você conheça. Meu Deus, vai me dizer que é minha mãe e meu pai, comigo não. Você conhece? Caramba, eu conheço. Você tem ciência que você está aqui conversando comigo por causa deles também? Meu Deus, é minha mãe e meu pai. E eu caçulinha no colo. É isso aí, gente. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e também pela apresentação dessa edição. E hoje eu estou tendo a oportunidade de receber uma profissional que há quase um pouco mais de 15 anos, está como cabeleireira ou dentro de salões. Ela é terapeuta capilar, penteadista, megarrista, com vários cursos de especialização dentro e fora do país, proprietária do estúdio Mel e Holanda, sócia da empresa GM Fibras, musicista, cantora, professora de canto e preparadora vocal com especialização em canto e coral. Nós estamos falando hoje sobre quedas de cabelo a causas
e tratamentos. Já recomposta, minha amiga? Quase. É que gente, essas que caixas, emoção. assim, Gente, olha, maravilhosas essas caixas, meu Deus, que coisa mais linda. Trazem a emoção. Né? Você sabe Foi que muito legal nessas caixas eu coloco algumas coisas, porque às vezes nós estamos tão cheios, mas não é um cheio de... com tantas coisas para fazer no dia a dia, sim, que às vezes a gente esquece de onde a gente veio. É verdade. Então, de vez em quando eu coloco alguma coisa essas assim, lembranças, né? E as pessoas falam, meu Deus, aí você volta a ser a minha mãe. A criancinha, que legal. A nenezinha, volta. Primeira tesoura da minha vida foi minha mãe que deu para mim. Então tá bom. Mas nós estávamos falando, você é uma pessoa bariátrica hoje. Isso. Quanto tempo você fez a cirurgia? Eu tenho quase 8 anos já que eu fiz a bariátrica. Essa aqui é antes, então? Não. Ele é um perigo, Val, você é um perigo. Essa daí você não tinha feito? Olha, essa daqui eu já tinha feito, eu tinha quase 2 meses de bariátrica, foi uma viagem que nós fizemos para cantar em Gramado. Eu tinha dois meses de bariátrica. Gente do céu, olha isso, eu já tinha aqui emagrecido 11 quilos. 11 quilos? 11 então quilos. Você foi mais fortinha que o que nós estamos vendo. Sim, nessa foto aqui, isso, um pouquinho mais. Eu tinha 11 quilos a mais, né? Inclusive, nessa viagem, eu ainda estava naquela dietinha, ainda mais tranquila, né? Mas hoje você se sente bem, normal? Muito bem. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, foi fazer a bariátrica, né? É claro que você tem que fazer com consciência. Certo. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre queda de cabelo. Nós chegamos até a saber sobre O3, ozonioterapia. Ozonioterapia. Para você saber que eu não tô ligado. Tá ligado. Depois nós falamos da Covid, que foi realmente algo, teve a pandemia, houve o estresse de ficarmos dentro de casa. Sim. E nós acompanhamos, eu estou só avalizando tudo que você, sendo avalista do que você falou, porque a Elaine sempre falava, quando ela passava o aspirador, ela falava, gente, quanto cabelo, né? Todos nós perdemos muito cabelo. Sim. Não saía muito para sol, não tinha mais o dia a dia. Então, isso foi uma situação. E teve a situação de quem pegou a Covid, que também até hoje sofre. E afetou todos os sentidos. Afetou todos os sentidos. Exato. Então, nós estávamos até aí, antes de eu solicitar o nosso intervalozinho. Então, hoje, quem chega lá no estúdio, que leva o seu nome brilhantemente, Mel e Yolanda, essas pessoas, elas já vêm quase com um diagnóstico feito pelo Dr. Google. Então fica, foi por causa disso, foi por causa da bariátrica, foi por causa disso ou aquilo. E o que pode ser feito para quem tem tido essa situação da queda de cabelo? Da queda de cabelo. Porque queda de cabelo é uma coisa, a perda do cabelo é outra. Perder, tchuf, que você fala lá que parece uma cebolinha nascendo, e isso ainda tem resultado. Mas tem situações que já não tem mais esse resultado, né, Bel? Isso. Nós temos, assim, como diminuir toda essa agressividade quando acontece da calvície, né? Que são as alopécias, enfim. Mas o que nós precisamos entender é o dia a dia da nossa paciente, do nosso paciente. Hoje não é só mulher que vai ao estúdio, né? Mas tem homens também que precisam desse tratamento. Por exemplo, nós temos, inclusive, é legal falar na TV do Conhecimento, que nós temos os estudantes, períodos de prova, eles passam por um alto índice de estresse. Então, o que acontece? Vem a queda expressiva também após essas provas, porque passou por um índice de estresse, isso, de preocupação, eu tenho meu TCC, enfim.
existe a queda também, inclusive em adolescente. Eu tenho uma mãe que tem 3 filhas lindas e quando passa por esse estresse e começa essa queda, minha filha está com queda, vamos fazer o tratamento, vamos fazer a ozonioterapia. E nós usamos outros produtos adequados, né? Não faço progressiva com formol. Isso é muito importante falar. Por quê? Porque parou de crescer o meu cabelo. Eu fiz o tratamento, mas meu cabelo também não cresceu. É importante falar por quê? Fiz uma progressiva com base de formol, com formol. O que acontece quando o ser humano morre? É passado o quê? O formol, ou seja, para o corpo diminuir a decomposição dele rápida, ou mesmo, seja, para conservar. Então, se eu tenho uma base de formol dentro, ali passando em cima do meu folículo piloso, ele vai cauterizar onde meu cabelinho poderia nascer. Entende? Então, quando a gente entende ele já enterra o que nem nasceu. Exatamente. Quase, né? Aí, o que o profissional vai fazer? Nós vamos trabalhar com argila branca, nós vamos fazer uma esfoliação, nós vamos trabalhar com pente de alta frequência, ele vai ativar ali. Então, novamente, aquele folículo ele abre para que esse cabelo nasça. Nós temos um aparelhinho de fazer uma ultrassom no couro cabeludo que é muito bacana de fazer. Então você vê que às vezes o fio de cabelo ele não teve onde sair, ele foi dentro do couro cabeludo, achou um lugarzinho para ele sair. Porém, ele não vai ter a mesma sustentação se ele tivesse nascido aonde ele deveria nascer. Né? Então, tudo isso, depois que você consegue entender a profundidade, ou seja, entender a raiz da sua plantinha, você consegue dar um diagnóstico melhor, né? Você tem aquela câmerazinha que coloca... Tenho. Gente, aquilo... Tenho aquela câmera. A gente fica realmente preocupado com a falta de cuidado que nós... Exato, a falta de cuidado. Você não pode passar mais do que 3 dias sem lavar o cabelo. Porque nós temos tem um nome específico, mas vamos falar um bichinho que ele é natural do nosso cabelo, lá no nosso couro cabeludo, que ele vai lá e come tudo o que é ruim. Então ele deixa o seu couro legal. A partir daquele momento que ele come tudo aquilo que é ruim, poeira, todas essas coisas, ele vai começar onde? Na raizinha do seu cabelo. Então se você passou 3 dias, ele já começa a fazer o efeito contrário. O que ele era para fazer de benéfico, ele vai começar a agredir o seu couro cabeludo. É onde começa a oleosidade, começa a juntar fungos e tudo. Então, não passe mais do que 3 dias. Né, Isso, exatamente. Isso. A cada 3 dias. Eu vou passar condicionador. Não, você só vai alimentar ele no couro cabeludo. Couro cabeludo é só shampoo. Mas qual que é o shampoo ideal? Você vai no mercado, você viu um shampoo neutro, um shampoo transparente. É fácil. Esse é o mais neutro possível. Ele vai estar com equilíbrio de pH. Por quê? É como se fosse shampoozinho de criança. Cabelo masculino, vai lá, compra um shampoozinho, aquele transparente. Por quê? Porque quando você coloca outras composições de muito óleo ou outras composições, né, que as pessoas acabam colocando para outros tipos de tratamento, ele começa a modificar a cor dele. Então, o neutro, ele é para limpeza do dia a dia, tá? Porque no salão, para uma limpeza mais profunda, a gente vai usar o antirresíduo, que isso é só usado em casos específicos para não ressecar a extensão do seu cabelo. E é tão importante a gente falar sobre cabelo, porque há não muito tempo atrás tinha um programa na Rede Globo que tinha os médicos falando, né? Sim. E teve um sobre cabelo. E um falava que podia lavar o cabelo fazendo esse movimento. O outro falava, sim, não, se você fizer assim, você vai estar machucando. O outro, não, mas não vai machucar. Ali, entre profissionais, já havia uma divergência. Uma divergência, né? E no caso, né, de procurar uma pessoa como você falou, eu sou terapeuta, você é terapeuta capilar. Uma consulta que faz ou a pessoa vai até você? Como funciona? Porque é o que eu falei, várias são as ações que você pode fazer. Mas se entre pessoas que vão falar do mesmo assunto tem a divergência, o que é certo e o que é errado? Então vamos lá. Eu estou com queda de cabelo, eu tenho a minha queda de cabelo, é aqui atrás, mas sim, é natural pelo homem, né? O homem, ele coroa mais um pouquinho. Mas você consegue entender por quê? Depois eu falo com você.
Aí tem as entradas que já estão quase saídas, mas a gente mantém ali, né? Uhum. Mas eu tenho uma queda de cabelo. Estou ouvindo e quero conversar com a Mel. Marca uma consulta, marca só uma visita, como que funciona? Nós marcamos para a gente fazer um diagnóstico, marcamos um horário, uma consulta, né? Eu vou fazer o diagnóstico desse paciente. Diagnóstico não é só olhar o couro cabeludo, mas eu preciso entender o seu dia a dia. Como que é a sua lavagem de cabelo. E aí eu já vou aproveitar, te dando um exemplo do seu cabelo. Por que que o homem perde o cabelo aqui rápido? Deve ser porque... Quando você vai entrar ao chuveiro, como é que você faz? Certo? Tudo que é aqui, ó. Sempre. E aqui também tem uma queda mais expressiva, que é o topo, onde tem mais calor. Você consegue passar a mão aqui? Eu sempre de cabeça quente. Então, onde tem mais calor, certo? Então, tudo isso, onde pega mais sol, né? Geralmente você está aqui mais voltado, por exemplo, você sempre está mais voltada, mais escrita, a conversar com as pessoas, a luz, tudo isso o tempo vai passando e vai ficando todas essas como diz, essas dificuldades para o nosso couro cabeludo se recompor e fazer crescer novamente. E é onde que você tem que entender. Por que eu preciso fazer um tratamento? Agora eu vou num ponto muito específico, muito importante, inclusive os dermatologistas sempre falam. Por que que temos expressões no nosso rosto? Ele vem da onde? É do rosto somente? Não, é do couro cabeludo. Porque tudo que perde a sua elasticidade, ele vai cair para onde? O meu botox não está deixando. Ainda bem que meu botox. É que eu ia falar sobre isso. Isso. É porque tem. Tudo é consequência, né? Você faz a aplicação de botox e alguma coisa pode ocorrer. Então, eu estava brincando. Mas... Precisa cuidar do couro cabeludo. Por quê? Porque existe o envelhecimento precoce do couro cabeludo e ele é o que mais sofre, que são as mãos. E o couro cabeludo. Por quê? Porque ele está mais exposto. Ele está exposto ao sol, ao vento, né? O rosto também, mas nós temos um cuidado frequente no rosto. Mas esquecemos do couro cabeludo e das mãos, na verdade. Então, o que acontece? Se você não trata do couro cabeludo, ele vai ter um envelhecimento. Então, ele vai perder a elasticidade, ele vai para onde? Expressões no rosto. Quando você cuida do seu couro cabeludo, ó o lift acontecendo. Tudo isso é importante a gente saber. Uma coisa, você sabe o efeito dominó? Aqui cai e vai exatamente isso que acontece. Então, quando você entende que o couro cabeludo ele é tão importante quanto o seu rosto, aí você vai entender que você precisa marcar um horário com a Mel Yolanda, seu terapeuta. Tem aqui o telefone, né? Deixa eu ver aqui, Mel, porque tem gente nos ouvindo também pela rádio. Né? Vê se é esse celular, 99860-8838. Exatamente. Então, 99860-8838. 99860, isso, 8838. Exato, 44 é o código de área. E tem um Instagram, né, Val? Tem um Instagram que hoje o pessoal às vezes não decora muitos números, né? Mas procurar Mel Yolanda ou Estúdio Mel Yolanda vai me encontrar, vai conversar comigo, a gente vai bater um papo, né? Vamos falar sobre isso e é muito importante cuidar da terra onde o seu cabelo está plantado. Sendo assim, você vai colher bons Obrigado, frutos. senhora. Tem gente que diz, Val, o teu cabelo não cai por causa do gel que você usa. Né? Pode até ser. E um bom gel, né? Minha amiga, muito obrigado pela sua presença. Desculpe aí a forma como lindo. Eu quis trazer. É meu, né? Vou guardar com muito carinho. Né? Mas é isso, gente. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever esse programa em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal do YouTube, onde você pode deixar um gostei, ou às vezes, né, se você falar, eu não gostei, mas não põe não, tá? Põe só o gostei e indique, né, o nosso programa para outras pessoas, tá certo? É isso. O programa Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá.